E, então, mais uma vez, depois dessas instruções técnicas, sejam todos e todas bem-vindos ao webinário Aviação Limpa para o Brasil, Combustíveis Sustentáveis no Contexto Político Brasileiro. Eu gostaria de expressar as boas-vindas especiais hoje aqui aos parceiros do projeto ProQR que nos acompanham. O nosso financiador é o Ministério de Meio Ambiente da Alemanha, o BMU, sejam bem-vindos os representantes. O Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações do Brasil, MCTI, caros colegas, sejam muito bem-vindos. Vamos ter a honra de ter a participação do Soriano aqui no evento. Muitas boas-vindas, very warm welcome as well para o Centro Aeroespacial Alemão, DLR, o nosso parceiro na Alemanha que apoia o projeto em várias frentes. E assim como todas as outras instituições parceiras aqui presentes, eu vi a SAC, a ANAC, eu vi a Latam e o Fraport, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pelo grande interesse de participação. Algumas palavras de introdução sobre aviação limpa para o Brasil, o nosso tema de hoje. Então, no contexto da mudança climática, vemos atualmente uma grande dinâmica, né, na área de energias renováveis e no transporte. Essa dinâmica se estende ao setor de aviação, onde temos desde o ano 2016 o acordo CORSIA, né, da ICAO, como marco de referência para diminuir as emissões da aviação internacional em 50% até 2050. Muito se discute também sobre o hidrogênio verde, como um insumo relevante nessa transição energética necessária. E o projeto ProQR trabalha neste contexto também, né, propondo plantas descentralizadas de eletrocombustível renovável, que usa o hidrogênio verde a partir de energias renováveis como primeiro insumo para combustíveis sem impactos climáticos. Mas sabemos também que a grande fortaleza do Brasil, no caminho para uma matriz de transporte mais limpa, já desde muito tempo está nos biocombustíveis. Ultimamente, essa fortaleza tem ganhando importância e bastante visibilidade, né? O Brasil fará adesão das metas da CORSIA a partir de 2027, referente à aviação internacional. E no contexto nacional, o lançamento do programa Combustíveis do Futuro, no mês passado, representa um marco importantíssimo, né, para a descarbonização da matriz de transporte brasileira, também da aviação. Então, hoje queremos discutir perguntas como quais serão os impactos, né, desses movimentos nacionais muito ágeis no momento para a aviação, e quais são as ligações para os desafios e os compromissos internacionais nos quais o Brasil se encontra. E, no final, qual seria o papel, ou pode ser um papel, a proposta do projeto ProQR dos eletrocombustíveis em produção descentralizada, perto do local de consumo, neste cenário dinâmico. Então, para discutir essas perguntas, apresento os palestrantes de hoje. Vamos começar a nossa pauta com uma pequena introdução sobre o projeto ProQR mesmo, pelo vice-diretor Marcos Costa, que vai trazer um pouco sobre essa proposta de combustíveis sintéticos e da produção descentralizada para tornar a aviação mais limpa. Em seguida, vamos entrar na pergunta-chave do momento: como se apresenta o contexto político atualmente para essas mudanças rumo à redução de emissões no setor aeroviário? E nisso teremos a honra de contar com uns inputs do Eduardo Soriano, diretor do Departamento de Tecnologias Aplicadas do MCTI e o parceiro político do ProQR. Depois teremos a honra também de receber e ouvir como representante do Ministério de Minas e Energia o diretor do Departamento de Biocombustíveis, Pietro Mendes. O MMI é órgão setorial que coordena a política energética brasileira e é responsável pela articulação, né, entre as instituições envolvidas no âmbito do já mencionado programa Combustível do Futuro. Então, com esses três palestrantes com insumos interessantíssimos, quero agradecer muito a disponibilidade para entrar em discussão hoje por parte dos palestrantes. Bem-vindos aos
ouvintes e participantes também na hora da discussão. Com isso, passo a palavra ao primeiro palestrante, com muito prazer, o colega Marcos Costa. Muito obrigada. Marcos, por favor. Obrigado, Ruth. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Vou compartilhar minha tela e você, por favor, me diga se consegue vê-la. Não abre para mim a opção de projetar. Seria possível parar de compartilhar o que está? Bárbara, você para de compartilhar? Sim. Ok. Obrigado. Não, fiz alguma bobagem. Marcos, eu acho que se você colocar para começar a compartilhar, a minha vai sair. Está. Ações. Parar. Sim, eu creio que agora eu consiga. Vamos lá, então. Por favor, me digam se conseguem ver minha tela. Conseguimos ver. Só colocar no modo de apresentação e aí a gente está. Perfeito. Perfeito. Bom, novamente, bom dia a todos. Meu nome é Marcos Costa. Eu sou engenheiro, trabalho na GIZ desde 2013, em diferentes projetos de cooperação. Desde 2019, eu trabalho no projeto Combustíveis Alternativos Sem Impactos Climáticos, né, o PROQR. Esse projeto faz parte da cooperação para o desenvolvimento sustentável entre Brasil e Alemanha, e como a minha colega Ruth já havia mencionado, o PROQR representa o Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, o BMU. Então, a GIZ é o agente que operacionaliza a cooperação. Isso acontece em diversos países, algo acima de 130 países. A gente trabalha para diferentes clientes. A GIZ é uma limitada 100% do governo alemão, que operacionaliza a cooperação técnica. Cabe mencionar aqui nosso parceiro político, que foi quem negociou e tratou essa cooperação, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e o nosso parceiro tecnológico, de grande importância, a Agência Aeroespacial Alemã. Você passa a slide, ok. Sim, pode deixar. Bom, um pouco da estrutura, né, do arcabouço institucional do projeto. Como eu mencionei, a GIZ representa o Ministério do Meio Ambiente da Alemanha. O parceiro do lado brasileiro, o representante da cooperação, é o Ministério da Ciência e Tecnologia. Nosso orçamento inicial, na ordem de 5 milhões de euros, mais as contrapartidas do governo brasileiro. Iniciamos nosso trabalho em 2017. Nós temos uma parceria muito frutífera em diversas frentes com o Centro Aeroespacial Alemão, o DLR. Temos a parceria também muito frutífera com a Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis, entre outros atores brasileiros e internacionais também. O objetivo do projeto é a criação de um caso de referência internacional para combustíveis alternativos sem impactos climáticos, o acrônimo PTL, né, Power to Liquid, para a produção de combustíveis sustentáveis de aviação. E dentro desse processo a gente utiliza o hidrogênio verde e digamos, o coração do processo é a síntese Fischer-Tropsch. A estrutura interna do projeto é dotada de 4 componentes e nós atuamos para atingimento desse objetivo em 4 componentes. Uma que trata de plantas pilotos, outra de articulação setorial, capacitação e colaboração com a academia e disseminação. Cada um tem sub-objetivos
e a gente trabalha de forma coordenada para buscar o atingimento do objetivo maior do projeto. Aqui para que vocês tenham um pouco da ideia do arranjo institucional, desde o início do projeto, a gente constituiu um conselho consultivo, onde participam atores do governo federal, da academia, de agências reguladoras. Então, dada a transversalidade do tema, nós conversamos com 3 agências reguladoras, entidades de classe, empresas, enfim. A gente sempre promoveu, desde o início, um diálogo multi-stakeholder para buscar o desenvolvimento dessa proposta. Assim, a gente foca em aviação e é importante mencionar que, desde o início dos diálogos entre o lado brasileiro e o lado alemão, houve um consenso em que seria interessante buscar algum modal que não oferecesse concorrência com tecnologias de eletromobilidade que já estava despontando em alguns países, em alguns setores, e a partir daí definiu-se que a aviação seria o foco, né? A aviação e também, em alguma medida, a parte de navegação também poderia ser tratada, mas a gente vê um pouco mais distante em função de questões de custos, etc. Mas a ideia é trazer alternativas de baixas emissões para todos os modais. Bom, quando a gente fala de uma produção ou uma estrutura descentralizada, a gente está com uma ideia disruptiva, e para que vocês tenham um pouco de ideia dessa proposta, a ideia é você sair do modelo tradicional, onde a gente tem, desde a extração até o uso final, várias etapas e emissões associadas nessas etapas. A gente considera inovador essa proposta de você ter os biocombustíveis, e a gente tem uma ideia um pouco diferente. A gente pode chamar de disruptiva, porque a gente propõe levar a produção desse combustível para próximo do local de consumo. E aí um pouco do que é a proposta, mas essa aqui não é uma proposta exaustiva. A gente tem, como eu mencionei, o Fischer-Tropsch como ponto central, e a ideia é a gente combinar energias renováveis, uma fonte de CO2 e uma fonte de hidrogênio, para ter o gás de síntese, e a partir daí você ter o cru, o petróleo sintético. Essa é uma das propostas, mas não é a única, né? A grande diferença é que esse tipo de proposta aqui, o balanço de CO2 dele é aproximadamente nulo, porque você não está desenterrando mais CO2. A gente está tentando utilizar o que já está aqui entre a superfície da Terra e o final da atmosfera, a faixa limite. Bom, como eu havia mencionado, a gente tem diferentes caminhos ou propostas, né, para prover esse petróleo sintético, ou antes desse petróleo sintético, o gás de síntese. Uma das possibilidades seria a captura de CO2 do ar ambiente, já tem tecnologia para isso. E desde o início a gente sempre tem discutido muito com o Ministério, que é, digamos assim, quem tem a missão de promover a inovação, o desenvolvimento tecnológico, e a gente tem dialogado e avaliado várias rotas possíveis, por exemplo, a utilização do biogás como fonte de insumos para a produção do gás de síntese, a própria glicerina, que é um subproduto da indústria do biodiesel, diferentes processos industriais, como a produção de etanol, a produção de cimento, papel e celulose, enfim. Tem várias possibilidades colocadas, né, para que você tenha, ao final, seu hidrocarboneto renovável. E, naturalmente, essas rotas elas precisam de certificação, né? A nível internacional, a ASTM publicou especificações para a mistura de combustíveis renováveis um documento D7566, né? Em 2019, a Agência Nacional do Petróleo publicou a Resolução 778, que tratava desse assunto, desses novos combustíveis e de limites de mistura, etc. E essa mesma resolução, hoje, ela está sendo revisada a partir da consulta pública e audiência
2 de 2021, então já existe certificação a nível internacional, o assunto está sendo discutido a nível nacional e em algum momento nós teremos todas as condições necessárias para que esses combustíveis sejam produzidos e comercializados e utilizados antes, né, comercializados e utilizados no país em algum momento. Bom, a gente fala de uma proposta disruptiva que é levar a produção para próximo do local do consumo e é importante a gente mostrar algumas informações que a gente produziu ao longo do projeto. Em 2017, nós fizemos um estudo com o apoio da EPE para entender os desafios e os custos envolvidos no abastecimento de combustíveis em algumas regiões, especialmente na região norte. Vocês podem ver no mapa à esquerda aí a ocorrência de aeródromos públicos, privados, militares, mistos, e no slide da direita aí a gente vê aí onde estão as refinarias, onde estão as hidrovias, os terminais de armazenamento, etc. Ou seja, a gente tem a nível regional, nacional, a gente tem alguns desafios que estão colocados. E o interessante é mencionar que no estudo que foi feito, para alguns locais, nessa região mais ao norte, aqui na calha norte do Amazonas, a gente teve resultados bem interessantes do ponto de vista de viabilidade econômica, dado as dificuldades logísticas que é levar combustíveis para esses locais. Aqui uma ilustração que nós temos no nosso escritório em Brasília, uma maquete que simula um ambiente onde seria aplicado uma infraestrutura dessa, onde a gente tem aqui fontes de energia renováveis, lembrando que é importante você entender as locações locais para você formatar o seu arranjo para tirar a melhor relação custo-benefício. Uma estrutura de captura de CO2 do ar, é uma ilustração, como eu disse, e aqui containers que armazenam os processos que eu havia mencionado anteriormente, para que você saia do gás de síntese até o combustível final, combustível em condições de uso. Fazer um overview aqui do que a gente vem fazendo desde 2017. Quando a gente iniciou o projeto, a gente atuou muito com articulação, muito diálogo com diferentes atores, a validação do conceito, naturalmente. Entre 2019 e 2020, a gente tem trabalhado, porque isso ainda não acabou, apoiando alguns laboratórios de referência para que eles sejam capacitados para fazer análise tanto dos combustíveis aeronáuticos tradicionais quanto dos alternativos. Estudos de viabilidade técnica foram produzidos, várias parcerias com atores, fornecedores de tecnologia, institutos de pesquisa foram feitos. E a gente está agora no momento que é hoje, né? Um momento que a gente considera decisivo, porque a gente tem atuado, conversado com diversas instituições para consolidar a planta piloto. Eu posso citar como exemplo aqui diálogos bem avançados com parceiros do Rio Grande do Norte, no Ceará, no Paraná, em São Paulo, no estado de Goiás, para tentar viabilizar essas produções. A ideia é que a gente consiga viabilizar isso e que esses produtos sejam também analisados por esses laboratórios de referência. A gente colocou uma data-alvo, vamos dizer assim, que seria 2025, porque, como minha colega Ruth mencionou no início, 2027 vai entrar a fase obrigatória do CORSIA. Então, a gente já tem, digamos assim, um mercado colocado aí para o curto prazo, 2027 está aqui pertinho, e a gente continua firme, buscando parcerias, dialogando. A pandemia, ela nos afetou, a gente teve algumas dificuldades, mas a gente não esmoreceu, a gente continua firme e aberto ao diálogo, interessados, instituições que queiram conhecer um pouco mais, que queiram entender mais o projeto e, eventualmente, até subir a bordo de alguma dessas iniciativas, são muito bem-vindas. Bom, com isso eu encerro por aqui a minha apresentação e agradeço a todos. Compartilhar. Muito obrigada, Marcos, por essa apresentação.
Interessante. E o nosso parceiro político do projeto, porque como eu falei, MCTI, e nele a Secretaria de Empreendedorismo e Inovações, aqui o diretor de Tecnologias Aplicadas, Eduardo Soriano Lousada, que trabalha muito próximo com em cooperação conosco na GIZ. Chamo ele agora para a próxima apresentação. Soriano, por favor. E eu vou aqui apoiar você na apresentação. Ok. Do seu... Bom dia a todos. Estão me escutando? Só o teste de microfone final. Ok. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite. Em nome do ministro astronauta Marcos Pontes, que é um grande entusiasta dessa área aeronáutica e espacial também, em nome do secretário Paulo Alvim, eu agradeço toda a nossa audiência pela internet, todos os participantes desse evento. Meu nome é Soriano, sou diretor de Tecnologias Aplicadas aqui na Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia, e eu já comecei mudando, assim, Clean Aviation for Brasil, por que não para o mundo, né? Ou seja, esse assunto é muito importante para todos aqui. E, em particular, essa questão de combustíveis alternativos no Brasil tem uma tradição de longa data. Então, eu acho que o Brasil é um bom local para esses empreendimentos dessa natureza, o desenvolvimento tecnológico, mesmo porque nós temos um conjunto de condições quadro muito interessantes. Próximo slide, por favor. Eu não estou vendo os slides. Estão sendo compartilhados. Próximo slide, por favor. E esse projeto aqui está sendo desenvolvido num departamento onde tem um conjunto de competências legais e tecnologias que estão sob a gestão, que são importantes num projeto dessa natureza. Ou seja, nós temos algumas tecnologias setoriais que são importantes para esse projeto, como energias renováveis, bioenergia, biocombustível e a parte de transporte. Nós temos um conjunto de tecnologias habilitadoras que são muito importantes para esse projeto, porque esse assunto trata de novas tecnologias, então envolve materiais avançados, a indústria 4.0, e também somos responsáveis pelas questões aeronáuticas aqui dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, vocês podem ver que aqui encontro um ambiente bastante frutífero e bastante especializado em termos no sentido de coordenar esse módulo de desenvolvimento tecnológico num programa dessa natureza, em parceria com o Ministério das Minas e Energia. Então, mas em particular no projeto ProQR, nós somos o parceiro político. Certo? Próximo, por favor. É muito importante a gente dizer que existe um framework de orientações estratégicas, planos, resoluções, que nos permitem dar um ambiente mais seguro, tanto de desenvolvimento tecnológico como ambiente de negócios para essa nova área, que são os combustíveis renováveis para a aviação, sejam eles de origem biológica, sintética, um misto das duas, ou seja, isso já é citado na Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, existe um plano de energia renováveis que ele está citado, os planos de energia, eles citam, nós tínhamos um programa de biodiesel que pode ter matérias-primas importantes, por exemplo, no caso foi citada a glicerina, nós temos o programa RenovaBio, nós temos o programa Combustíveis do Futuro, que está sendo articulado pelo MME, que tem tudo a ver com esse combustível, mas não só esse, mas um conjunto de outras ações que podem contribuir de forma direta ou indireta nesse programa. A questão do programa de hidrogênio, que está em elaboração, que, conforme foi falado, o hidrogênio está no centro do processo, ou seja, a questão de hidrogênio, ela é múltipla, ela pode ser encarada como um combustível, como um vetor energético, como um intermediário químico para essa área. E muito interessante também
que a questão dos biocombustíveis, logicamente que no Brasil nós temos uma tradição de chamar combustíveis renováveis de biocombustíveis, e nem sempre são. Nós temos esse, por exemplo, no projeto do ProQR, ele é um eletrocombustíveis, são eletrocombustíveis. Nós também temos uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética, que, por exemplo, que prioriza investimentos, que pede prioridade na Agência Nacional de Energia Elétrica, na Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, para investimentos em hidrogênio e biocombustíveis. Ou seja, nós temos um framework bastante interessante, político, técnico, em planos assim, que permite dar uma maior segurança aos investidores. Próximo, por favor. O Ministério tem atuado bastante em rede, então eu citei algumas aí que já tem longa data, como, por exemplo, na implantação do biodiesel no Brasil, nós contamos de maneira muito forte com a rede de biodiesel, que também pode contribuir e está contribuindo nesse processo. Criamos uma rede específica na área de combustíveis aeronáuticos, que é a RBQAV, que é a Rede Brasileira de Bioquerosene e Hidrocarbonetos Renováveis para a Aviação, mas nós temos outras redes que podem contribuir em termos tecnológicos, por exemplo, que existem muitas questões tecnológicas, como, por exemplo, você fazer reatores microestruturados, precisa de novos materiais. Então, nós temos redes de nanotecnologia, de fotônica, por exemplo, você pode realizar a verificação de qualidade usando sistemas fotônicos, por exemplo. Temos também uma rede nacional de combustão, que é bastante antiga, que podemos também contar com ela no futuro. Ou seja, essa estruturação em rede permite a união e a sinergia de esforços, tendo os melhores pesquisadores do Brasil e seus laboratórios, suas infraestruturas e seu conhecimento à disposição de um projeto. Próximo. A RBQAV foi concedida há uns 3 anos, se não me falha a memória, 2 anos e meio, e ela inicialmente tinha a tarefa de juntar a comunidade científica, tecnológica e até empresarial, promovendo os eventos, cursos, já teve congressos, suporte técnico a políticas públicas, mapeamento de grupos de pesquisa. É muito importante saber o que tem no Brasil, questão da disseminação de tecnologias, a identificação de fontes de financiamento, por exemplo, né? Esse assunto é muito importante, ou seja, esses projetos, essas iniciativas têm que ter gestão. Próximo, por favor. Outro ponto importante é a questão do financiamento, na parte da área de risco, principalmente, né? O Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, nós temos recursos aí da cooperação com a Alemanha, e existem outros projetos e outras fontes internacionais que têm contribuído de forma direta ou indireta. Existe o PID regulado no âmbito de algumas agências reguladoras do Brasil, como a ANP e a ANEEL, que estão contribuindo. Inclusive, citei que a resolução número 2, existe uma orientação para priorização de investimento nessas duas agências, por exemplo. Então, isso é muito importante, você ter uma cesta de investimentos, sem falar no investimento privado, que é muito importante também, ou seja, a composição de investimentos. Por exemplo, no caso do Ministério, tem uma agência de fomento, por exemplo, que é a FINEP, que lança normalmente editais de subvenção econômica, tem empréstimos retornáveis com juros equalizados, então existe que financia essa parte do risco. Eu esqueci de botar aí, mas nós temos o BNDES também para a questão de financiamentos mais industriais. Então, quando você compõe financiamentos FINEP na área tecnológica e TRLs mais altos com o BNDES, se encontra condições bastante interessantes no Brasil. Próximo, por favor. No Brasil, eu citei algumas ações que estão alinhadas com o tema, logicamente o próprio projeto ProQR, mas existem projetos, por exemplo, nós temos um projeto grande de biogás, que pode ser fonte de matérias-primas
igual foi falado, precisa-se de hidrogênio, precisa-se de CO2 para isso aí. Estamos apoiando essas redes de pesquisa, estamos planejando um apoio, né, ao Programa de Combustível do Futuro, que está sendo articulado no âmbito do governo federal, em especial pelo Ministério das Minas e Energia, entendendo que a competência de política energética do Ministério das Minas e Energia, assim como a competência de política de ciência, tecnologia e inovação é do MCTI, e essa composição de política energética com política de ciência e tecnologia, que é uma situação muito importante nesse tipo de empreitada, digamos assim, de introdução competitiva e desenvolvimento de combustíveis aeronáuticos no Brasil. Próximo slide. Outros exemplos que nós estamos dando de algumas ações também estamos preparando em planejamento o apoio ao Programa Nacional de Hidrogênio, na mesma situação do Programa Combustível do Futuro. Estamos planejando também em uma iniciativa brasileira de hidrogênio para a gente estruturar laboratórios de hidrogênio no Brasil, entendendo que nessa área de hidrogênio o Ministério milita desde os anos 2000, onde foi criado o primeiro programa de hidrogênio, houve investimentos maciços nessa época, e como todo mundo sabe, houve essa primeira onda, depois houve um ponto de calmaria nas questões de hidrogênio, e depois, nos últimos anos, tem sido retomada essa questão do hidrogênio, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. E também o apoio técnico a algumas resoluções do Conselho Nacional de Política Energética envolvendo ciência, tecnologia e inovação. Próximo. Conforme foi falado, esse projeto, o conceito teórico de combustíveis sintéticos, é substituir o upstream não renovável, próximo, até usando uma refinaria convencional, por um upstream renovável, seja pelas fontes de energia, seja o uso de um conteúdo renovável, seja as fontes de CO2, ou seja, é um novo mundo isso aí, nesse sentido, né? E isso pode ser tanto em refinarias, digamos assim, convencionais, mas também podem ser num ambiente de refinarias de menor porte ou micro-refinarias, ou um conceito distribuído. Logicamente que, às vezes, um projeto dessa natureza pode não se viabilizar somente produzindo combustíveis aeronáuticos, pode ser que, em algumas regiões, possa se produzir outros tipos de combustíveis. Lembrando, por exemplo, quando a gente pensa na região norte do Brasil, dificuldade de acesso dos rios, grandes distâncias, e lá existe necessidade não só do combustível aeronáutico, mas também de outros combustíveis. Então, pode-se pensar também em composição com outros combustíveis. Próximo, por favor. Então, na verdade, existe uma quebra de paradigmas, né? E é interessante que essa retomada pós-pandemia tem levado a uma retomada muito verde, mais do que talvez se esperava. Essa questão da transição energética também tem levado isso, né? E esse projeto e essa iniciativa que nós estamos fazendo, ele prevê uma certa replicabilidade espacial. Se prevê também uma independência de matéria-prima. O CO2 pode vir da dorma de fermentação, mas pode sim vir de outras fontes. O uso de energias renováveis, a baixas emissões, a produção descentralizada, a possibilidade de substituição do upstream. E um dos pontos importantes é a utilização de rotas certificadas, certo? E em muitos casos a gente também tem que pensar em nichos do mercado. Por exemplo, a gente olhando esse aeroporto aí no meio da floresta amazônica ali, de repente poderíamos ter uma pequena hidrelétrica, painéis solares, gerando energia elétrica e produzindo combustível aí. E um ponto interessante nesse contexto também é como olhar a energia. A energia como OPEX nem sempre seria viável, a não ser quando você está vertendo energia, ou como não tem como armazenar, ou não tem como transmitir.
você pode ver, e você muitas vezes tem que ver energia como CAPEX. E quando você junta tudo isso, você pode pensar em modelos inovadores de negócio. Mas aonde? Na aviação, você poderia vender uma aeronave também com a sua usina produtora do combustível, por exemplo. Você pode ver novos modelos de negócio no distribuidor, nos aeroportos, nas localidades, ou seja, um aeroporto num local muito verde, que preserve o meio ambiente, poderia ter um item competitivo mostrando o seguinte: esse aeroporto é um aeroporto verde, utiliza combustíveis aeronáuticos verdes ou sintéticos ou renováveis, até nas localidades, ou seja, produtos são exportados em aeronaves dotadas que utilizam combustíveis renováveis, ou seja, a gente pode pensar em novos modelos de negócio, né? Isso é muito importante, né? Além dos enforcements internacionais que já foram citados e a própria posição de um país tentando contribuir para a questão das mudanças climáticas. Próximo. O que eu queria falar aqui também próximo, por favor. Próximo slide, que o uso de baterias, pensando na aviação civil, ainda está muito longe, ou seja, talvez as baterias, para se viabilizar um voo de longa distância, com dezenas de passageiros, talvez fosse desse tamanho aí, ou seja, a aviação ainda tem que percorrer muito espaço, muita tecnologia, até que se viabilize. Hoje está se falando em pequenas aeronaves elétricas, os drones, mas realmente, para a aviação civil, realmente os combustíveis sintéticos, os combustíveis renováveis, é a solução para a questão da redução das emissões na aviação. Hoje o debate é muito interessante quando você vê o debate de novos modelos de negócio, redução de emissões, veículos elétricos, a gente olha muito para os veículos em geral com rodas, que transitam em estradas, entendeu? Mas a gente tem pouco olhado para os céus, e é isso que esse projeto tenta fazer. E é muito importante que no Brasil está havendo uma mobilização sinérgica no governo federal, e nesse sentido a gente convida as empresas, a comunidade científica a entrar nesse mundo da aviação de baixo carbono. Em nome do Ministério da Ciência e Tecnologia, gostaria de agradecer a audiência e colocamos à disposição de todos aqui. Muito obrigado e bom dia a todos. Muito obrigada, Soriano, por essa sua contribuição, muito interessante. E já abrimos aqui a câmera do Pietro. Seja bem-vindo, Pietro. Estamos ansiosos de ouvir a sua apresentação. Recorrendo aqui que Pietro é o diretor do Departamento de Biocombustíveis no MME, acompanha por perto, né, o novo programa Combustíveis do Futuro. Por favor, a plateia é sua. Bom dia a todos, obrigado, Ruth, né, pelo convite da GIZ. É um prazer estar nesse painel aí com amigos, né, que a gente já tem bastante interação há muito tempo, Soriano, Marcos Costa. Eu estou cedido aqui no MME desde novembro do ano passado, pude acompanhar desde o início o ProQR pela ANP. Acho que tem total sinergia com o combustível do futuro. Eu vou fazer aqui a minha apresentação, e um dos grandes pilares do programa Combustível do Futuro é justamente que a gente consiga criar essas pontes e propor medidas de integração de diferentes iniciativas que já existem, né, em outros ministérios, e ter essa articulação. Então, a ideia aqui é muito mais que a gente consiga promover, né, uma integração entre o ProQR e o Programa Combustível do Futuro. Uma das nossas ideias também é constituir um subcomitê de pesquisa, desenvolvimento e inovação, em que o MCTI, é isso que a gente vai levar para o comitê técnico, né, seja o coordenador, justamente para ter recursos aí, né, criar incentivos
para que as operadoras de óleo e gás, é uma obrigação que não é legal, uma obrigação contratual, mas que elas tenham interesse em investir nos temas do combustível do futuro e, obviamente, está lá o ProBio QAV. Então, vou fazer aqui a minha projeção. Então, aqui até na própria apresentação já coloquei os dois juntos aí, o ProQR e o combustível do futuro, para que a gente promova essa integração. Então, uma visão geral. Quando a gente começou a discussão do programa Combustível do Futuro, nós começamos com uma preocupação muito grande da integração de políticas públicas, principalmente que afetam, né, o ciclo Otto e veículos leves. Então, essas políticas, né, e programas que nós identificamos, não é um rol exaustivo, é um rol exemplificativo, até no próprio texto da resolução CNPE número 7 de 2021, que institui o programa, tem outras políticas que estão lá listadas. O Soriano fez um trabalho muito bom ali no slide dele, mostrando todas essas políticas, e uma preocupação muito grande na análise do ciclo de vida do poço à roda. Então, a ideia do programa para todos os modos de transporte marítimo, transporte aéreo, veículos leves, ciclo diesel, é que a gente leva em consideração não só a eficiência do motor, do tanque à roda, mas também do poço à roda. Com base, por exemplo, em mecanismos que existem no RenovaBio, né, em que você faz a avaliação da intensidade de carbono da produção de biocombustível e compara com o combustível fóssil substituto, nós temos uma série de mecanismos para assegurar que não tem desmatamento, desmatamento zero, né? Nem mesmo desmatamento permitido por lei pode ser praticado. Essa biomassa ela não é elegível para ser utilizada no RenovaBio se houver supressão da vegetação nativa. E tem também a exigência que o produtor de biomassa ele possua o CAR, para que essa biomassa seja elegível cadastro ambiental rural. Então, nós acreditamos na sustentabilidade da produção de biocombustíveis, temos condições de prover evidências técnicas e científicas dessa sustentabilidade, e esse conceito da análise de ciclo de vida do poço à roda ele é muito importante. E nós temos que combinar, por exemplo, né, no Rota 2030, em que você tem metas, né, na parte de eficiência veicular em megajoule por quilômetro, e também com o PROCONV, que trata de emissões reguladas, né? Esses programas eles têm que conversar para que a gente possa dar para o consumidor, no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, a informação correta das emissões de gramas de CO2 equivalente por quilômetro, e aí não falando apenas da eficiência, né, da análise de ciclo de vida do tanque à roda, mas também do poço à roda. Serão constituídos, então, em princípio, né, essa é a proposta, o CNPE já colocou os temas prioritários para serem estudados, 6 subcomitês, aqui está faltando um que eu já falei no início, pesquisa, desenvolvimento e inovação, e no que toca aqui a nossa fala de hoje, está aqui o BioQAV, introdução na matriz energética de querosene de aviação sustentáveis. O Brasil ele é signatário da fase obrigatória do ICAO-CORSIA a partir de 2027, e nós entendemos, no âmbito do Ministério de Minas e Energia, que precisamos de uma política pública para que tenha a produção de querosene de aviação sustentável, observando, né, o princípio de neutralidade tecnológica. Então, a própria resolução do CNPE ela fala de combustíveis sustentáveis e de baixo carbono, nos quais se enquadram os eletrocombustíveis. Nós vislumbramos, até porque, pegando até a própria experiência da União Europeia, que inclusive já possui indicadores de preço, né, de produção pelo processo REFA de BioQAV, que essa política integrada ao que nos parece, pelo menos assim, num curto prazo, que esse processo integrado de uma biorefinaria, utilizando aí óleos vegetais para a produção de BioQAV, diesel verde e nafta verde, seria o que está mais próximo de uma escala comercial de produção, o que não inviabiliza a análise de outras rotas tecnológicas, como eu coloquei desde o início. A nossa meta é redução de emissões de gases de efeito estufa, não escolha de uma ou outra rota tecnológica. Essa indicação se deve ao fato de já ter esse tipo de produção. E também no hemisfério sul, até um grupo que tem participação de um investidor brasileiro que é produtor de biodiesel, nós temos um processo de construção de uma planta, uma biorefinaria,
que vai produzir diesel verde, bio-QAV e nafta verde também. E a produção já estaria, inclusive, toda vendida para a União Europeia, no Paraguai, e vai ser por essa rota. Então, é a rota que a gente está entendendo que tem uma maturidade tecnológica maior. Nós vemos também com muito bons olhos a proposta do ProQR de descentralização da produção. A gente tem alguns entraves com relação a questões de controle de qualidade, que precisa de mais desenvolvimento de pesquisa científica. Tem alguns desafios com relação às próprias regras de comercialização hoje vigentes, porque tudo acaba passando pela distribuidora. Então, a ideia seria que tenha uma planta pequena que possa vender ali diretamente. Seria muito importante, inclusive, para as Forças Armadas. A gente sabe da dificuldade. O Brasil é um país continental de você transportar combustível até, por exemplo, a região norte do país, e queremos trabalhar muito nisso. Também tem outras tecnologias surgindo aqui no país, de grupos brasileiros, no sentido de você produzir um bioóleo, e também seria também aí uma fonte para sintético. Então, nós queremos fomentar esse tipo de iniciativa. Quando a gente olha a questão do cenário de redução de emissões, fica muito claro aqui, né, esse gráfico do Atlantic Council, né, que é um think tank dos Estados Unidos, de que a gente precisa de Sustainable Aviation Fuels para conseguir reduzir essas emissões. O Ministério ele conta com a empresa de pesquisa energética, a EPE. A EPE, no âmbito do PDE 2030, ela coloca a entrada do bio-QAV a partir do ano de 2027, atingindo 91 mil metros cúbicos em 2030, que corresponde a 1% da demanda total de combustível. Esse número aqui de 1% da demanda total de combustível de aviação é uma das coisas que nós queremos explorar no âmbito do subcomitê do bio-QAV, porque a gente sabe que a depender da rota, né, e aí, como bem colocou o Marcos Costa na fala anterior, né, se pega um processo, por exemplo, de captura da atmosfera ou de uma fonte, né, e aí você pode combinar, por exemplo, a produção de etanol, ela tem uma corrente pura de CO2, que inclusive nos Estados Unidos hoje tem sido injetada usando a tecnologia de CCS para reduzir a intensidade de carbono da produção. Então, se você acoplar essa captura de CO2 a uma fonte como essa, você teria resultados melhores. Então, talvez o percentual seja menor, e se você tiver uma rota que tem uma intensidade de carbono maior, o percentual seria maior. Então, aqui a gente tem que debater bastante esses números de qual seria esse percentual. É uma das entregas do que a gente quer fazer. E lembrando que, como a gente vai constituir esse subcomitê para fazer estudos, eu vou trazer hoje muito mais perguntas do que respostas, né? Então, a gente ainda tem mais dúvidas do que respostas, mas acho que é bastante importante essa troca para que a gente consiga construir um programa robusto. A EPE aponta, né, a produção consorciada do HVO, Bionafta e BioGLP com bio-QAV. E pegando um pouco da experiência internacional, né, a Noruega ela estabeleceu um mandato de 0,5% de Sustainable Aviation Fuel no combustível de aviação vendido no país, e também temos que pensar nisso para estabelecer esse programa. Então, por exemplo, no caso da Noruega, diferente do que a gente tem hoje, por exemplo, biodiesel e etanol, em que você tem um teor para o Brasil todo, no caso do combustível de aviação, a Noruega, por exemplo, ela não vai ser entregue em todo o aeroporto da Noruega. Então, seria, se a gente seguisse essa experiência, precisamos de 1% de bio-QAV, vamos concentrar em alguns aeroportos. E aí, para concentrar, será que faz mais sentido ser próximo ao local de produção? Ou, de repente, aeroportos que têm mais voos internacionais, como Galeão e Guarulhos? Ou, de repente, talvez um aeroporto do Nordeste, que seria mais fácil ter uma rota internacional que talvez nem passasse pelo Brasil, para que a gente ganhe novos voos internacionais para ter abastecimento de bio-QAV. E aqui, quando eu falo bio-QAV, eu estou considerando eletrocombustíveis também. Então, essas são dúvidas que nós queremos responder. O volume requerido de SAF, né, na Noruega será entregue em localizações selecionadas para minimizar os custos logísticos dos consumidores para manter as emissões globais de entrega do SAF no mínimo para a indústria. Então, essa a resposta, né? Qual seria a minimização desse custo logístico, ao mesmo tempo sem criar alguma distorção de competição que dificulte que determinada companhia aérea abasteça com o SAF. Então, objetivos que nós já levantamos, isso aqui é tudo preliminar, a gente ainda vai validar isso no âmbito do Comitê Técnico do Combustível do Futuro, é um esforço aqui
do Ministério de Minas e Energia, né, da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e do Departamento de Biocombustíveis, de fazer levantamento de quais seriam os pontos que a gente quer validar com esse comitê para que a gente possa dar andamento aí aos estudos. Então, o primeiro ponto, que é muito importante para a gente, o Ministério da Infraestrutura, em conjunto, né, liderando essa iniciativa, em conjunto com outros ministérios, com a ANP, com a ANAC, tem trabalhado no sentido de reduzir custo de combustível de aviação, que hoje é um dos principais fatores para determinar o preço da passagem aérea. Né? O combustível hoje de aviação representa 30% do custo da passagem aérea. Então, qualquer combustível novo, né, a gente sabe de todos os benefícios de redução de emissões, mas mais caro do que já é hoje o QAV, ele impacta nas empresas aéreas. Então, isso é um ponto central que nós queremos explorar, essa análise comparativa de custos. Por outro lado, a transição energética está cada vez mais clara que ela é irreversível, né? E as próprias empresas têm sido instadas a adotarem práticas ESG, não só por questões de política pública, mas também obtenção de financiamentos, né? Restrições maiores, cada vez maiores de financiamentos para empresas que não têm práticas de sustentabilidade. E a gente já é signatário do ICAO-CORSIA, ou seja, se o Brasil não tiver uma produção de SAF, né, e aí as empresas aéreas puderem adicionar o SAF aqui no Brasil, que fazem voos internacionais, elas vão ter que adquirir crédito de carbono no mercado internacional e vai ter um impacto de qualquer maneira na passagem aérea. Então, o que a gente quer saber é o seguinte: quanto custa, né, o SAF versus uma expectativa futura de preço de crédito de carbono no mercado internacional? Para a gente saber, a gente vai pagar mais na passagem tendo SAF ou é mais barato, entre aspas, comprar o crédito de carbono? Então, a gente precisa dessa informação. Não quer dizer que essa informação sozinha vai ser determinante na decisão, mas ela é uma informação extremamente relevante para a tomada de decisão. Outra coisa é avaliar as iniciativas internacionais para a produção de SAF do arcabouço legal e regulatório, ou seja, como outros países estão estimulando a produção de SAF? Qual é o arcabouço legal e regulatório? O que a gente pode trazer de experiência internacional para o Brasil para que a gente tenha um modelo legal e regulatório com classe mundial? Um outro ponto é um plano de ação para o setor de biocombustíveis de aviação. A gente sabe que o setor de aviação, em função da Covid, foi o mais afetado no que se refere aqui a combustíveis, né? Os combustíveis leves, a gente já assiste esse ano uma recuperação do consumo de gasolina e etanol. No caso do ciclo diesel, nós tivemos ano passado, em abril, o pior mês, né, em termos de volume comercializado em abril dos últimos 5 anos, mas terminamos nos últimos 4 meses, no último quadrimestre do ano passado, com o maior consumo de combustíveis do ciclo diesel dos últimos 5 anos. Já se recuperou em função do aumento, né, do e-commerce, as pessoas ficaram em casa, mas passaram a pedir mais coisas em casa, e também pelo fato das safras, né, que nós tivemos super safras aí de soja, de milho, que aumentou o volume de exportações, e essas exportações elas ocorrem muito dependente do modal rodoviário e da utilização de veículos diesel. Realizar estudos complementares para apoiar a implantação do plano, demonstrando a viabilidade sobre o potencial de desenvolvimento de hidrocarbonetos renováveis, e disseminar esse conhecimento e esse ecossistema de inovação. A gente acredita muito que o fato de colocar todos esses stakeholders, todas essas políticas públicas e esses programas, como tem, por exemplo, ProQR, Combustível do Futuro, essa troca de informações, pensar essas iniciativas de forma conjunta, ela é muito importante, e a gente tem que fazer isso mesmo. E esse é um dos grandes espíritos do programa, né? Propor essas medidas de integração. Eu brinco até que eu já tive a oportunidade de falar isso, né, até com várias pessoas da GIZ. A GIZ faz um trabalho de integração entre órgãos, né, do governo que é fantástico e faz as coisas funcionarem. Então, um pouco até mesmo copiando essa sistemática da GIZ, chamar esses stakeholders, vamos chamar todo mundo junto para a gente construir de forma conjunta. E as áreas temáticas, então, que a gente quer levar para a apresentação. Então, uma área temática 1, a viabilidade técnica e econômica da produção de SAF. Qual o custo de produção de SAF no Brasil? Pensando que a gente tem que ter SAF obrigatoriamente em 2027. No curto prazo, né, a gente sabe que não dá para estudar às vezes tudo ao mesmo tempo, priorizar o processo REFA. Médio e longo prazo, outras rotas, incluindo combustíveis sintéticos e eletrocombustíveis. Custo de produção do REFA versus crédito de carbono ao longo do tempo.
Impacto nas empresas aéreas da utilização de SAF. Será que é possível ter financiamento internacional? Como é que fica a competitividade de uma empresa aérea brasileira que compra SAF versus uma empresa aérea internacional? Uma área temática 2, um marco legal e regulatório para o SAF no Brasil. Comparativos das estratégias de outros países para a produção de SAF. Recomendações para o marco legal e regulatório do Brasil. Como vai ser, por exemplo, um mandato? Seria um mandato percentual, mas a gente sabe que percentualmente, a depender da rota, você tem uma redução de emissões diferentes. Não tá, se eu utilizo uma tecnologia que, por exemplo, tem um baixo risco, né, de iLook, que vem de resíduos, que captura CO2 da atmosfera, eu vou ter um resultado melhor numa análise de ciclo de vida do poço à roda do que uma outra tecnologia. Então, será que faz sentido eu ter um percentual obrigatório para todas as rotas tecnológicas? Me parece que não. Então, a gente tem que estudar isso. Essa estratégia voluntária e obrigatória, será que existe alguma estratégia voluntária sem um mandato obrigatório estabelecido pela política pública que desenvolva a indústria? Esse local de abastecimento, como eu expliquei lá atrás, forma de comercialização, se eu tiver plantas descentralizadas, faz sentido que elas sigam as mesmas regras de comercialização que uma grande biorefinaria? Me parece que não. Então, a gente tem que debater isso tudo. E o financiamento, né, para estudo comparativo da Renova Calc e do Corsia, porque essa parte a gente está buscando, junto ao BID, por exemplo, um estudo comparativo, né, das ferramentas da Renova Calc e do Corsia, para que a gente consiga ter uma harmonização em como é que é feito esse cálculo de redução de emissões dos gases do efeito estufa. Quais são os resultados esperados, então? Estabelecimento das condições para a produção de SAF no Brasil, análise dos impactos no preço do QAV no país da introdução do SAF e realizar eventos para disseminação de conhecimentos e informações consolidadas. E assim eu encerro aqui a minha apresentação e fico disponível para o debate. Obrigado, Ruth. Obrigada, Pietro. Desculpa aqui aparecer à toa, chamando um pouco a atenção do relógio, mas muito obrigada por essa apresentação super interessante, também ao Soriano e ao Marcos. E Marcos já está abrindo a câmera, Soriano também, você está aqui conosco. Como o tempo já está bastante avançado, eu vejo que tem algumas intervenções aqui no chat, eu gostaria de logo ver, né, quais seriam as dúvidas do público aqui no nosso webinário. Então, com isso, eu já estou vendo aqui a primeira inscrição. Só repassando que no chat já foi abordado uma temática, né, quais seriam empresas interessadas nessa produção, e já só para todo mundo tomar conhecimento, né, que aqui já teve uma discussão sobre quais empresas seriam interessadas nesse mercado aqui no Brasil. Então, aqui já pode-se tomar conhecimento. Mas, abrindo o discurso com o público, eu gostaria de chamar o João Bruno Valentim, acho que foi ele que se inscreveu por primeiro, não, desculpa, agora eu confundi a ordem, o Caio Henrique, por favor, pode abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta. Boa tarde, gostaria de agradecer pela presença de todo mundo. De fato, foi muito esclarecedor, muito legal ter essa visão de ambos os ministérios do ponto de vista, ter conhecido o projeto também. Eu sou pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalho na área de síntese Fischer-Tropsch, e atualmente a gente também está tentando buscar um novo catalisador bifuncional que trabalhe nesse sentido para atingir combustível de aviação. E minha pergunta seria para o Marcos, né, ou para o Pietro, que abordaram o Power to Liquid, né, que é o que a gente busca também. Já existe um estudo geoespacial implementado no Brasil sobre o Power to Liquid, e eu queria perguntar o que a gente aprendeu, o que a gente aprendeu com o processo Audi Sunfire na União Europeia, o que a gente traz de aprendizado e o que está sendo aplicado nesse sentido. Eu ou você, Pietro? Pode começar o complemento. Tá. A respeito de análises espaciais e estudos,
Obrigado por sua pergunta. A gente tem produzido alguns documentos, alguns estão em fase de finalização, outros já foram publicados, você consegue encontrá-los no nosso website. Aí eu pediria para a Bárbara para compartilhar o link do website aqui. Nós fizemos algumas análises sobre diferentes desafios, né? Do ponto de vista de possibilidades de viabilidade econômica em diferentes locais. A gente tem um estudo que está sendo finalizado que analisa por cinco setores industriais o potencial da produção de gás de síntese, desafios para o licenciamento ambiental dessas plantas. Então, a gente tem alguns estudos prontos, outros em fase de finalização, para tentar apoiar a tomada de decisão e compartilhar informação. A respeito do que você falou, da Sunfire, a gente tem, na verdade, um diálogo muito bom com diversas companhias, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Nós chegamos, em algum momento, a facilitar e apoiar a constituição de um consórcio internacional, do qual faziam parte Ineratec, Sunfire, ClimateWorks, a Hytron, que hoje é membro do grupo alemão Neumann e Esser, com o objetivo de fornecer soluções tecnológicas para o desenvolvimento de plantas de produção de Sustainable Aviation Fuels, mas em função de diversos fatores, a variação cambial e outros detalhes, a gente acabou não evoluindo, mas a gente continua em diálogo com eles, e muito do que você vê anunciado que vai ser implementado na Europa, isso também já foi em algum momento discutido, só que a gente não conseguiu avançar aqui no Brasil. E aí eu pediria para o Pietro complementar. Quando eu ainda estava lá na NP, né, uma das ideias é que a gente já instalasse essa planta piloto, né, até para se familiarizar com a tecnologia lá no Centro de Pesquisa e Análises Tecnológicas da NP. Só que assim, o projeto da GIZ tem um volume grande de recursos, mas ele não permite investimentos em infraestrutura, compra de equipamentos, etc. Então, a gente fez um esforço no sentido de conseguir algum parceiro que voluntariamente se interessasse por fazer esse tipo de investimento, mas não conseguimos avançar. A gente tem algumas limitações dessa cláusula, porque ela não é uma cláusula legal, é diferente da ANEEL, que é uma obrigação que vem em lei, o da ANP é um contrato em que o concessionário assina com a agência quando ele arremata um bloco, mas a gente espera aí bastante, o Soriano vai ter um desafio grande aí, de conseguir desenvolver mecanismos de incentivos para que a empresa queira fazer aquilo, enfim, ter algum tipo de vantagem ou bonificação. Mas, de novo, só para voltar um pouco a minha fala lá, hoje a gente ainda está muito mais nas fases das perguntas que nós queremos responder, né? E esperamos chegar ao final aí dos subcomitês e ter essas respostas. Em adição, Soriano falando, nós justamente estamos estruturando algumas ações, mas ainda está em planejamento para ver como é que a gente apoia a academia, as empresas, ou seja, empresas geralmente através de subvenção econômica, né? De qualquer jeito, já está sendo estruturado essas ações aí via as agências de fomento do MCTI, ou seja, FINEP e CNPq. Mas eu acho que nos próximos meses teremos algumas novidades ainda. Obrigado. Obrigada, Soriano. Caio, espero que a sua dúvida fosse esclarecida. Antes de ir para o próximo na lista inscrita, queria chamar a atenção aqui a uma contribuição no chat, que foi feita para o Pietro, pelo João Poço. O que você chama de poço à roda é igual ou diferente do que a abordagem do berço ao túmulo? É uma pergunta bastante específica. Será que você tem como esclarecer essa dúvida? Tivemos debates extensos, né, Soriano, na resolução do CNPE sobre qual termo a gente ia colocar, se era poço à roda, berço ao túmulo. Bom, vou te falar o que foi o consenso do grupo lá. Para a gente são duas coisas diferentes. Poço à roda você pega desde por exemplo, produção do combustível até a sua utilização e a queima lá no escapamento, os gases que saem no escapamento. E do berço ao túmulo você considera a fabricação do veículo. Quantas emissões você tem na fabricação do veículo? Você também leva em consideração essa etapa. Então,
para a gente é diferente esse conceito. Ok, obrigada. Volto aqui para a lista dos inscritos. Professor Mota, Cláudio Mota, por favor, faça a sua pergunta. Bem-vindo. Obrigado, Ruth. Aí, agradecer a GIZ por essa oportunidade de ter esse webinar, né? Saudar aí o Marcos Soriano, tivemos juntos aí em 2019 na missão lá na Alemanha, né? E o Pietro também. Bom, desde o primeiro momento que eu conheci o projeto do ProQR, né? Eu acho que foi aqui no Rio de Janeiro, no INT, eu fiquei muito entusiasmado. Eu acho que o caminho é esse. Fantástico a missão que nós fizemos lá na Alemanha, visitando várias instituições, abriu muito as minhas ideias também. Mas tem um ponto que desde o início, eu chamei a atenção, sobretudo para a questão aqui do Brasil, porque o que tem sido muito considerado é a questão de ser eletrocombustíveis. Por que isso? Sobretudo em relação à geração do hidrogênio ser uma geração via eletrólise, né? Então, por isso que tem aí o termo de eletricidade. Mas eu acho que aqui no caso brasileiro, nós podemos fazer mais uso da parte solar. Por exemplo, essa semana mesmo eu estive assistindo um webinar sobre utilização de CO2, organizado lá pela DEQEMA, não sei se a pronúncia está correta, que é uma sociedade de química, de engenheiro químico da Alemanha, né? Eu recebi um convite, eu conheço algumas pessoas lá, e um dos pontos era exatamente o que eles chamam de fotossíntese artificial, ou folha artificial, ou seja, fazer combustível a partir direto de luz solar. E o que me chamou a atenção foi um slide apresentado que eles comparavam as eficiências dessa fotossíntese artificial em diversos países do globo, né? E a Alemanha, na realidade, não estava muito bem colocada, né? O Brasil não aparecia, eles usaram a Bolívia, e a Bolívia tinha uma alta eficiência, evidentemente, por questão da incidência solar. Então, a minha pergunta é nesse sentido aí, para os três, né? Como vocês veem essa possibilidade, sobretudo sobre o uso de fotocatálise para a produção de hidrogênio, né? Eu acho que a fotovoltaica parece que é considerada, né? Mas existe também a vertente da fotocatálise, que seria mais direta. A fotovoltaica, você tem, a partir de luz do sol, você vai fazer eletricidade, e da eletricidade gerar o hidrogênio. E a fotocatálise é uma coisa direta. Então, no contexto do Brasil, pelo menos, né, eu julgo isso como muito importante. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aí. Desde já agradeço a oportunidade. Posso começar aqui, Ruth. Obrigado aí, professor Cláudio. Prazer revê-lo. Do ponto de vista de política energética e do que o CNPE já definiu, o que a gente quer é a menor grama de CO2 equivalente por megajoule. Então, assim, o processo que for mais eficiente é o que a gente tem que buscar remunerar de alguma forma essa eficiência energética ambiental, que é o que está também no próprio conceito do RenovaBio. E não ser determinístico a rota A, B ou C. É ser o mais aberto possível, até porque normalmente quando o governo toma esse tipo de decisão, ele costuma errar, né? A gente normalmente é melhor deixar indicadores de eficiência e que a iniciativa privada, os pesquisadores busquem e dar os indicadores corretos. Complementando o que o Pietro falou, só para você ter ideia, Cláudio, obrigado pela pergunta, obrigado pelo incentivo. E esse projeto, inicialmente, na verdade, era Solar Fuels. Ele começou com Solar Fuels e nós começamos a discutir muito isso. Não lembro se foi na Alemanha, foi no Brasil aqui, principalmente com o Jürg, do DLR, e chegamos à conclusão que seria qualquer fonte renovável, né? Mas reforçando o que o Pietro falou, do jeito que você produzir hidrogênio, desde que seja renovável, seja eficiente, ok, podemos utilizar também o hidrogênio produzido por algum tipo de indústria. E podemos também começar mais na frente, né? Igual tem propostas de começar pela glicerina, por exemplo. Você que é um grande químico e especialista em biodiesel, existe essa possibilidade também, né? Você sabe disso, né? Mas
O que o Pedro falou é muito importante. Nós não vamos olhar a rota, vamos olhar a eficiência. O que está produzindo com um custo interessante, com uma emissão baixa, nesse ponto, né? E, na verdade, esse projeto levantou a lebre, digamos assim, até de um fato interessante, que é a energia como CAPEX, e não como OPEX, né? Entendeu? E esse ponto, ele acaba sendo ao contrário. Você pode construir uma usina específica para fornecer energia para essa planta, e quando você não está... E quando você for verter, você fornece para o setor elétrico, né? Ao contrário do que normalmente a gente vê em conceitos. Mas o que você falou está corretíssimo, né? Qualquer rota que apresente um bom balanço ambiental e energético está a bordo dessa empreitada de combustíveis aeronáuticos renováveis. Obrigado. Obrigada, colegas. Volto aqui com uma próxima pergunta que foi colocada no chat, antes de voltar para as contribuições por fala, que é do Luiz Villarreal, que colocou em inglês aqui no chat a pergunta, que eu vou tentar traduzir aqui para vocês. Como que esses combustíveis sintéticos podem ser competitivos em termos de preço comparado com os fósseis, né? Por exemplo, a gasolina sintética, a amônia verde, metanol verde, eles tendem a ser 3 vezes mais caros, né, do que os fósseis. Vocês têm uma consideração, temos essa questão mais econômica? Eu tenho. O que eu acho é o seguinte: a gente está vivendo um momento, principalmente pós-Covid, de que a conta ambiental chegou, né? Não tem mais como fugir. Tanto que você já fala que empresas vão ganhar mais dinheiro vendendo créditos de carbono do que até a própria atividade principal, né, quando ela é capaz de remover CO2. E no caso específico da aviação, existe uma conta, né? Se não adicionar o SAF, vai comprar crédito de carbono no mercado. A gente viu a subida aí, passou de 50 euros a tonelada de CO2 equivalente. Na Califórnia já custa já há algum tempo $200 a tonelada de CO2 equivalente. Tem restrições de financiamento, né? A gente tem notícia de empresas que já têm dificuldade de obtenção de financiamento privado, fundos que exigem critérios ESG para financiamento. O Banco Central colocou do Brasil em consulta pública como é que faz a avaliação com relação aos riscos climáticos, em que você pode ter risco de perda em função de inundações, fenômenos climáticos, como também risco dos ativos. Então, hoje eu tenho um ativo, né, que eles chamam de stranded assets, né? Então, eu sou produtor de petróleo, eu tenho um determinado campo que tem uma emissão muito grande de carbono. Será que em algum momento vai chegar alguma regulação, alguma restrição que vai me impedir de fazer a minha produção, e esse ativo que hoje vale uma determinada quantidade de recursos, eu não vou poder mais explorar? Então, assim, é um movimento global. Eu acho que essa preocupação com relação ao custo, ela é super relevante, mas, ao que me parece, a gente vive hoje um movimento irreversível no combate à mudança climática e caminhar para uma transição energética efetiva. Obrigada por essa resposta. Voltando aqui para os inscritos, João Bruno Valentim, por favor, faça a sua pergunta. Pode falar, João. Está com mudo ainda. Não estamos te ouvindo? Você está na sala de tradução? Sim. Agora sim? Sim. Ótimo, desculpa. Boa tarde a todos, né? Parabéns primeiro pelo evento e pelas apresentações fantásticas. Bom, me apresentando rapidamente, né? Eu sou João Bruno, trabalho aqui no Instituto Senai de Inovação em Biosintéticos e Fibras, que fica no Senai CETIC, no Rio de Janeiro, e hoje eu fico responsável pela área de Engenharia de Processos, Síntese Química. Inclusive, acho que vale mencionar, né? A gente acabou de iniciar um projeto, estamos bastante debruçados, né, no desafio da descarbonização, e acabamos, inclusive, de iniciar um projeto com a Repsol Sinopec, a Hytron e a USP, né, que se debruça por uma das configurações tecnológicas, por exemplo, apresentadas pelo Marcos. Só um comentário breve. Bom, a minha pergunta
ela é motivada por uma colocação do Soriano, né, e uma demanda apresentada pelo Pietro, de modo que meu questionamento vai endereçado aos dois. O Soriano, ele fez uma colocação que eu concordo em gênero, número e grau, né, e sou bastante entusiasta, que nós, como país, podemos olhar, nos ver, né, como potenciais provedores de soluções de sustentabilidade para o mundo todo, né, sobretudo nessa área de combustíveis, e me parece que ser uma grande oportunidade para nós enquanto país, né. E nesse sentido, o Pietro colocou o desafio de nós obtermos, né, produtos, no caso, combustíveis de aviação, competitivos do ponto de vista de custo. Né? Isso é uma questão muito importante. E essa preocupação, ela não é só qualquer tipo, né, de produto que a gente esteja almejando e buscando chegar, essa preocupação ela é fundamental. E a minha vinda aqui para o Instituto, né, vindo egresso da indústria, foi muito motivada por essa demanda vindo da indústria, né? Ou seja, eu tive que estruturar aqui no Instituto uma área dedicada a fazer avaliação de custos, né, e de sustentabilidade de projetos, né, na área da química, como uma demanda da indústria. E nesse processo, né, de construção desse grupo, dessa expertise aqui, eu observei que isso é uma prática muito comum, né, Estados Unidos, Europa, sobretudo, inclusive os estados financiando os estudos básicos, como os Estados Unidos faz muito com o NREL, né, de estudos que disponibilizam dados de custo, né, de investimento, o que às vezes um gargalo para que as universidades possam fazer. E muitos estudos advogam a necessidade, né, de se ter institucionalmente ferramentas de apoio à tomada de decisão, né, baseada no estudo detalhado das tecnologias. E quando a gente vê o conceito do Marcos, né, de ter uma geração isolada, né, uma produção, unidades, micro-refinarias separadas, o efeito da localização às vezes faz muita diferença. Quer dizer, uma mesma tecnologia que é viável num local, ela pode não ser viável em outro. Então, parece que a gente pode ter várias tecnologias, a gente tem que encontrar onde, em que contexto que elas são viáveis. E aí, minha pergunta, né, desculpa a extensa contextualização, mas afunilando para a pergunta, Soriano e Pedro, como é que vocês veem essa necessidade, né? Ou seja, como é que a gente pode fomentar um ciclo virtuoso, né, no país de estudos específicos sobre a aplicação e a utilização de determinadas tecnologias, né, considerando o efeito localização, e me parece que, aí vendo, né, os exemplos externos, isso proporciona, né, informações para tomada de decisão, desde, né, para setores governamentais, observando como que tem que ser o direcionamento no sentido de impulsionar e incentivar, como também essas informações servem, sobretudo para os pesquisadores, porque eles conseguem, eventualmente, verificar onde que está o gargalo da tecnologia, né, e aí concentrar esforços, sabendo, inclusive, quais são os targets que eles precisam chegar, ou seja, como é que a gente cria, né, um ciclo virtuoso, e eu fico sonhando que a gente consiga ter muito estudo, né, surgindo, e aí são infinitas as necessidades, porque no nosso caso, né, felizmente, temos inúmeras oportunidades e possibilidades de tecnologia. Seria isso, desculpa. Obrigada. Ok. Então, vamos lá. Eu posso Você, começar? na verdade, Quer começar? Então, pode. Tá. Bom, é o seguinte. Eu, particularmente, sou militante e servidor público desde 2006, então na ANP eu já tive várias necessidades de estudos, que tem dificuldade, e efetivamente o Estado brasileiro não tem recursos o suficiente, e o que a gente conseguiu lá, muitas das vezes, foi via cooperações internacionais. Então, acesso a GIZ patrocina vários estudos, estamos buscando junto ao BID, também patrocínio para outros estudos que a gente precisa, e tem a iniciativa de tentar dar algum tipo de direcionamento da utilização dos recursos que a gente tem hoje da cláusula de pesquisa, desenvolvimento e inovação dos contratos. Agora, a expertise aí de coordenar do que você está falando, acho que é muito mais ligada à atividade do Soriano. Quando eu estou trazendo aqui as demandas, são as demandas nossas aqui, seja para decisões regulatórias ou decisões aí de política energética. E aí, Ruth, eu só para te informar, eu vou ter que sair meio-dia 30 mesmo, tá? Só para avisar, porque eu tenho um outro compromisso. Obrigado. Continuando a resposta do Pietro, primeiro, o projeto está à disposição, existe folga
orçamentária para eventuais estudos necessários, tanto para apoiar a iniciativa privada, quanto para apoiar eventuais necessidades de ciência e tecnologia. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que nós estamos estruturando algumas ações, igual comentei na minha apresentação, mas ainda não estão prontas, porque essas ações têm que sair harmonizadas com a política energética, com o Programa de Combustíveis do Futuro, com a ANEEL, com a ANP. Não podemos desperdiçar recursos, isso é um ponto muito importante. Então, algumas decisões nós estamos aguardando. Você sabe que esse ano houve uma liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mas não se pode esperar demais, que existem passivos, existem condicionantes para isso. Então, nós estamos ainda aguardando um pouco essa harmonização de ações, né? Essa questão de nichos de mercado é uma coisa muito interessante, né? Tem horas que a gente vê gastando 3, 4, 5 litros de combustível para levar um combustível. Então, tem que se colocar na conta isso aí, certo? E, às vezes, o combustível mais caro não é esse, e sim o que não se tem, porque tem horas que você não tem combustível. E isso, por exemplo, pode afetar em questões até de combate ao narcotráfico, questão de operacionais na Amazônia, segurança nacional. Então, esse combustível que não se tem, ele é muito mais caro do que o combustível. Então, existem também nichos de mercado. Inclusive, no começo do projeto, nós pensamos algumas ideias assim, de isso serem containers, porque a gente não mostrou na palestra onde coubesse em aviões tipo KC-390 projetado no próprio país, em Hércules, aqueles antigos Hércules e Búfalos, para que esses locais pudessem ter uma produção local. E o mais interessante, quando a gente conversa esse assunto desses locais, que eles falam, não, falta combustível aeronáutico, mas também falta gás, falta outros combustíveis. Então, essa produção pode se viabilizar mais com essa coprodução de outros energéticos, entendeu? Porque realmente é complexo. Eu vi apresentações aqui no passado que você pegava um avião aqui, colocava tanques de combustível e jogava lá de cima, que não tinha nem onde pousar, lá no meio do rio, e lá no rio se pescava. Ou seja, imagine o risco que você tem, quem é da área de aviação sabe, o risco que é levar uma aeronave que não foi preparada para ser um avião-tanque, não é uma aeronave de reabastecimento, e levar gases, levar líquidos, por exemplo. Levar oxigênio na pandemia foi um desafio, porque é altamente, para os químicos isso é fácil, eu sou engenheiro eletrônico, às vezes eu não sei explicar, mas o risco é altíssimo, né? Então, esse ponto deve ser levado em consideração, mas nem sempre esse é o único que se viabiliza. Às vezes você tem um conjunto de ações que se viabiliza. Por exemplo, se eu não estou errado, o Pietro deve ter uma informação mais precisa, e o Marcos, o combustível aeronáutico de Brasília vem de Belo Horizonte, ou seja, não é isso? Percorre 700, 800 quilômetros e parece que a cada 40 minutos sai um caminhão-tanque. Ou seja, vamos colocar isso na conta também, né? Então, quando a gente coloca na conta isso aí, coloca que pode ser um aeroporto mais verde na nossa localidade, isso valoriza o produto, então você tem um conjunto de componentes que podem abater o custo do componente combustível um pouco mais caro. Então, e isso daí às vezes envolve tecnologia. Por exemplo, como é que você sabe, garante a qualidade de um combustível aeronáutico? Lembrando que, infelizmente, não existem acostamentos aéreos igual a gente teve num dos programas de introdução de biocombustíveis no Brasil,
de ter algum tipo de questão no motor ou no combustível e haver falhas, ou seja, então, e tem questões a serem equacionadas aí, mas também tem oportunidades, nichos de mercado, que eu gosto às vezes de falar até de falhas de mercado. Soriano, Obrigado. perfeito, muito obrigada. Pessoal, esse é João, dúvida esclarecida, grata por essas contribuições e respostas. Estamos chegando no final do nosso tempo aqui, o Pedro já avisou que ele vai ter que deixar a gente, eu vi que o Fábio Sack da ANEEL já desistiu da contribuição dele. Fábio, por favor, mande no chat a sua consideração, mande por e-mail para a gente não perder a oportunidade de esclarecer sua dúvida. Também os outros contribuintes que deixaram seus comentários no chat, a gente vai ver aqui quem aqui fez as perguntas e tentar, em seguida, né, distribuir aqui aos palestrantes para gerar respostas para vocês. Mas a hora do almoço está chegando e, então, acho que com esse combinado, a gente pode chegar no encerramento do evento. Se vocês permitem, realmente eu gostaria de agradecer a todas e todos, né, pelas contribuições, pela discussão, pelo interesse, especialmente também gostaria de aproveitar, agradecer a equipe de apoio que aqui fez tudo possível, da comunicação da GIZ e os colegas, a Bárbara, o Marcos, que apoiou muito na nossa equipe. Desejamos muito manter o contato com vocês, né, e manter viva essa discussão. Vamos tentar contribuir com outras, com outros eventos, e nós convidamos, né, para vocês visitarem o nosso novo site, que está no ar junto do International PTX Hub em Berlim, onde postamos novidades, eventos, onde encontram-se os nossos estudos, e de onde também divulgamos o nosso newsletter, pelo qual a gente convida a inscrição de vocês. Soriano, você quer a última palavra dessa manhã, por favor? Exatamente. Eu só queria retransmitir o comentário do Fábio Stalk aqui, que acho que é muito importante aqui, que ele botou no chat, que colocando a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, à disposição do projeto aqui, viu, Fábio? Eu estou acompanhando você aqui, o Fábio é da equipe de P&D da ANEEL, que também é um grande incentivador desse assunto, e esse assunto tem muito a ver com energia elétrica. Eu não gostaria de, na verdade, não precisa ser eu fazer as últimas palavras aqui, mas é só para reforçar esse comentário do Fábio Stalk aqui, que eu não poderia deixar de retransmiti-lo. É só isso. Obrigada, Soriano. Então, fica o compromisso de fazer o follow-up, fica o compromisso de, esperemos, de rever vocês nas próximas ocasiões, trazendo perguntas, trazendo respostas, também as que o Pietro Mendes fez aqui, né? É uma necessidade de insumos grande. Então, quem tenha essas contribuições, aproveitem do ProQR para usar-nos como um caminho, né, de fazer essa troca, também do nosso público internacional que escutou a gente e menos fez contribuição, mas realmente ficamos muito gratos por esse interesse grande. Chegamos a ser 100 participantes. Parabéns a todos e, com isso, um bom almoço a todos, uma boa tarde, final da tarde na Europa, aos nossos amigos de lá. Um grande abraço. Boa tarde, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Boa tarde, tchau, tchau. Obrigado a todos. Boa tarde a todos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Agradecemos a participação de todos os internautas e palestrantes e equipe da GIZ. Obrigado. Igualmente, Soriano. Boa tarde.